Não tô conseguindo bater R$ 2 por quilômetro, essa pode ser a queixa aí de muitos, né? Bastante gente fala isso, poxa, não tô conseguindo, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu posso fazer? Então vamos falar exatamente disso hoje, tá? Primeira coisa, cara, fica tranquilo, porque isso tá acontecendo para muita gente, na verdade, para a maioria dos motoristas, né? Eu acredito assim que para 80% ou mais dos motoristas não estão conseguindo manter média mensal de ganho de R$ 2 por quilômetro ou mais. A maioria, né, a esmagadora maioria, tá bem abaixo disso, tá? Então, por isso que eu digo, não vai na onda dessa galera toda, não vai na onda que não adianta nada, tá? O ganho médio real, pelo menos aqui na minha cidade, Joinville, tá sendo em torno de 1,50 por quilômetro, tá? Essa é a média, assim, que, ó, tem dias que vai dar um pouco mais, tem dias de final de mês que são mais fracos, vão dar até um pouco menos, mas a média mensal que a galera aqui, né, dos que eu conheço, meus amigos aqui, estão fazendo isso, cara, 1,50 por quilômetro, tá? Não tem muito o que fazer, mas nem por isso não dá para conseguir fazer lucro, não é nem por isso, já vou explicar. Então esse negócio de ganho de R$ 2 por quilômetro, ele não acontece na maioria esmagadora dos lugares, pelo menos aqui do Brasil, tá? Não estão chegando nisso, os motoristas não estão chegando nisso, tá? O que aconteceu foi que quando o combustível aquela vez subiu bastante, né? Ano passado, eu acho ainda, né? Ano passado ele chegou no pico ali. A gente aqui na minha cidade chegou a pagar R$ 7,30 o litro da gasolina comum. Cara, isso era absurdamente caro, extremamente caro, né? Então, o dinheiro do combustível ele matou os motoristas de aplicativo. O que que a Uber 99 fizeram? O que que os aplicativos se obrigaram a fazer para conseguir atender os seus passageiros? Aumentar as tarifas. As tarifas foram aumentadas um monte, a gente ganhava muito realmente. Por quê? Porque o nosso gasto era muito alto. Então, claro que naquela época, muito mais gente estava chegando a fazer média de R$ 2 o quilômetro, porque o ganho era bem mais alto, porque o gasto era bem mais alto. Hoje a gasolina não é mais 7,30 na minha cidade, a gasolina é 4,97, R$ 5, R$ 5,04, tá nessa faixa. Então a gasolina caiu arredondando aí quase que uns 30%, cara, quase que um terço a menos do que se pagava na época. O que que os aplicativos foram lá e fizeram? Eles viram que a coisa estava muito boa, né? Em relação à tarifa que estavam pagando, que era em relação àquele preço de 7,30, e agora eles vêm pagando a mesma tarifa para os caras pagar só R$ 5 no litro. Então o que eles fizeram? Vão baixar o preço para conseguir aumentar a demanda, e assim eles querem o equilíbrio que eles precisam para eles ganhar o dinheiro deles, tá? É assim que funciona. Então eles baixaram também o nosso ganho por quilômetro, o nosso ganho por minuto, enfim, a gente ganha bem menos. Então, lógico que se baixou um monte o ganho, a tarifa baixou, como é que nós vamos manter R$ 2 o quilômetro? Isso não faz nenhum sentido. Tu não vai conseguir manter. Né? Se tu mantinha R$ 2 o quilômetro e agora tu vai ganhar 30% a menos na tarifa, é lógico que tu não vai manter R$ 2 o quilômetro, tu vai cair um monte, tu vai despencar no ganho. E é isso que vem acontecendo, que aconteceu de uns tempos pra cá, tá certo? E mais um detalhe, se tu realmente consegue manter agora R$ 2 o quilômetro, então provavelmente quando o combustível custava mais caro naquela época e a tarifa era maior naquela época, tu estava fazendo errado, tu estava fazendo muito pouco, porque tu tinha como fazer bem mais, a tarifa era bem maior. Então, se hoje tu mantém R$ 2 o quilômetro, na época tu tinha que manter aí pelo menos um 2,50 por quilômetro, talvez um R$ 3 por quilômetro, afinal de contas pagava aí uns 30% a mais. O pessoal aqui do meu grupo disse que não, que caiu mais, caiu até 40% nos ganhos. Então, realmente, antigamente, se tu consegue manter hoje R$ 2 o km, antigamente tu tinha que manter R$ 3 o km, certo? Só que provavelmente tu não mantinha, porque é muito difícil alguém falar no YouTube, na internet, nos grupos que tinha ganho de R$ 3 o quilômetro de média. Não acontecia. Então por que hoje tem que acontecer o R$ 2 o quilômetro? Não, na maioria dos lugares não acontece. Dá sim para fazer R$ 2 o quilômetro, até mais, em horários específicos ou até mesmo manter essa média de um dia, né? Em dias específicos, pega dia de pagamento ali, início de mês, o domingão, o primeiro domingo depois do quinto dia útil, que é um domingo muito forte, principalmente se o tempo tá chovendo, aí sim, galera, aí as dinâmicas ficam bem aumentadas, falta motorista, o aplicativo paga valores absurdos, que nem essa corridinha aqui, ó, uma corridinha de 1 quilômetro, pagando R$ 17. Poxa, é R$ 17 por quilômetro. Só essa corrida aí já aumenta a média absurdamente. Posso fazer várias corridas que não estão pagando bem R$ 2 o quilômetro, mas essa daí já está compensando por várias. Por quê? Porque o ganho foi muito alto em relação ao quilômetro rodado. Então sim, tem dias específicos ou até mesmo horários específicos que tu vai manter uma média bem maior do que R$ 2 o quilômetro.
Mas se tu pegar a média total, todos os dias do teu mês, pegar, dividir pelo quilômetro rodado que tu rodou, dificilmente tu vai conseguir manter R$2 o quilômetro, tá? Na minha cidade, como eu falei, 1,50 por quilômetro é a média que a gente vem mantendo aqui. Tem dia que dá um pouco mais, tem dia que chega a dar um pouco menos de 1,50 por quilômetro. Vamos pegar o meu exemplo de ontem, tá? Eu rodei ontem 320 quilômetros, tá? Eu comecei 5 e pouquinho da manhã e toquei até às 7 e pouco da noite. Vamos arredondar que foi 5 da manhã, que foi 5 horas e alguns minutinhos, tá? Então parei umas 7h20 ali. Então deu mais de 14 horas online. Com essas mais de 14 horas online, eu faturei R$519 no dia de ontem, tá? Desses 519 faturado para 320 km, não deu R$2 o quilômetro, certo? Daí tu vai pensar, pô, então o teu resultado foi horrível, tu gastou um rio de gasolina. Tem uns que começam já com aquelas piadas, né? R$519 para 320 km, ganhou menos de R$2 o quilômetro, então deve ter gastado aí uns R$400 de gasolina. Mas não, fazendo essa conta, 320 km, meu carro faz 13 km por litro e eu tô pagando R$4,97 o litro aqui na minha cidade. Eu gastei R$122 de gasolina, tá? Dos 519 faturado, tira 122 de gasolina, arredondando, me sobrou R$400 limpinho no dia de ontem, mesmo não conseguindo manter R$2 o quilômetro, tá? Sobrou R$400 limpo, descontando a gasolina, né, no dia de ontem, mesmo não conseguindo R$2 o km. Tô frisando bem isso para ti também poder ver que é possível. É possível sim fazer um bom ganho limpo, mesmo sem manter R$2 o quilômetro. Já que a realidade não é manter R$2 o quilômetro, R$2 por quilômetro não vem acontecendo, ele não acontece, então dá sim para manter um bom ganho limpo dessa outra forma, tá? Vamos supor que agora outra pessoa no mesmo dia de ontem, falasse, não, só vou fazer corrida R$2 por quilômetro. Eu só consegui isso nos horários de pico, de manhã cedo, alguma coisinha um pouco ali meio-dia, 1 hora da tarde, e de noite ali depois das 4h30 da tarde, tá? Então, nessas 2 horinhas da manhã, 2 horinhas do final da tarde, mais 1 horinha ali do meio do dia, deu 5 horas totalizando, fazendo R$2 o quilômetro, tá? Nessas 5 horas, vamos supor que a pessoa conseguisse rodar aí uns 150 quilômetros, que já é meio difícil rodar tanto só em 5 horas, certo? Então teria que fazer R$300. Então daria para fazer R$300 no dia de ontem, rodando R$2 o quilômetro. Só que, poxa, eu tirei R$400 limpo. Limpo. Como é que a pessoa, rodando menos de R$2 por quilômetro, como é que uma outra pessoa conseguiria rodar a R$2 por quilômetro, fazer R$300 e tirar 400 limpo igual eu ou até mais? Não conseguiria. Ou seja, ganhou menos. Rodou a R$2 o quilômetro, ganhou menos no dia. Eu terminei o dia com mais dinheiro no meu bolso. Fim da história. Acabou. Foi isso que aconteceu, tá? Então por isso que eu digo, o negócio do R$2 o quilômetro não está funcionando. Ele funciona sim em algumas cidades, por exemplo, lá São Paulo, uma cidade de altíssimo risco. É uma cidade das que mais tem motorista no mundo? Só que ainda assim é pouco para atender toda aquela demanda. Então, como está faltando em função do risco, o pessoal, cara, é complicado trabalhar lá. Acontece muito assalto, coisa rara. Então, tem muita gente que gostaria de trabalhar, mas deixa de trabalhar por esse motivo, né? Não trabalha mais com o aplicativo, vai fazer outra coisa. Então, lá São Paulo paga muito bem por causa disso. Principalmente em dias específicos, nossa, lá o ganho do cara deve de chegar sim a R$3, R$4 por quilômetro na média diária. Deve sim de chegar. E eles devem de conseguir manter R$2 o quilômetro. Por quê? Porque lá paga muito mais. Então, finalizando aqui, né, galera? Cada um paga suas contas, cada um mora numa cidade diferente, com tarifas diferentes, com um movimento completamente diferente, conhecendo que existem horários de picos diferentes, então isso influencia tudo nos valores, nos ganhos no final do dia. Então, já que cada um tem condições totalmente diferentes, carro com eficiência de combustível diferente, já que cada um tem todas as condições diferentes, quem sou eu na fila do pão, como diz a minha mulher, né? Quem sou eu na fila do pão para falar para ti quanto que tem que ser o teu ganho por quilômetro? Não, o teu ganho por quilômetro tem que ser 2, tem que ser 2,50 por quilômetro, senão não dá para ir. Quem sou eu para te falar isso se é só tu que paga as tuas contas e não eu? E eu nunca tô lá para pagar as tuas contas. Então não adianta, cara. A gente não pode querer policiar ou querer generalizar um ganho fixo para todo mundo, porque essa não é a realidade. O ganho no aplicativo ele não é fixo, ele é completamente variável, então cada um rebola e faz da maneira que dá certo para conseguir tirar o maior ganho limpo no final do seu dia, certo? Fico por aqui então, valeu!